Glória a Jesus. Por favor, vem comigo para o livro de Gênesis, capítulo de número 8. Eu já quero ministrar a mensagem desta noite. E eu queria trazer uma palavra que eu preciso que você me acompanhe lendo alguns textos. Os textos, a Carlinha vai me ajudar, ela é muito hábil nisso, projetando os textos no telão. Mas eu quero compartilhar essa palavra. E esta palavra é uma palavra instrutiva, é uma palavra pastoral. E eu queria que você recebesse e pensasse sobre ela. Esses dias nós vimos a mão do Senhor outra vez nos ajudando no que tange ao assunto finanças desta igreja. Vocês são sabedores que nossa diretoria venceu o mandato, nós fizemos a aprovação da nova diretoria, fomos para o cartório, passamos aí quase 2 meses nisso, queremos celebrar ao Senhor porque esta semana recebemos todo o processo do cartório já resolvido. Nós louvamos a Deus pela vida do Walter e da Adrícia que cuidaram disso com muita maestria. E agora estamos no processo só do banco, né? Na sexta-feira já foram no banco cadastrar para liberar a conta da igreja. E esses 2 meses foram meses tensos. Por quê? Porque o recurso estava em conta, mas nós não tínhamos acesso à conta por questões administrativas. E aí ficamos preocupados porque tínhamos compromissos, nós tínhamos coisas a se fazerem. E eu quero celebrar ao Senhor, porque esta igreja, você que faz parte dessa igreja, tem sido fiel com seu dízimo e sua oferta, e mesmo não podendo dizimar em Pix, depositaram nos gasofilaços, e nenhuma das nossas contas ficaram pendentes. Nós conseguimos honrar os nossos compromissos, completamos os nossos propósitos, temos coisas que precisam serem pagas, que é normal das coisas que estão sendo feitas, e celebramos a Jesus por isso. Também celebramos a Jesus pela fidelidade de vocês, pela administração das pessoas que cuidam dos recursos dessa igreja. Por exemplo, no nosso culto de primícias, nós levantamos uma oferta, que eu recordo agora aqui a quantidade exata, mas próximo de R$5.000, 2.000 alguma coisa. E nós transferimos isso para o Ministério de Louvor de Música da igreja, e a ideia foi investir na sonorização, e eles suspenderam as caixas para que quem estava atrás, que não conseguia ouvir bem, pudesse ouvir melhor e dar uma limpeza visual aqui no altar. Ou seja, o recurso que você deposita no gasofilaço, a prestação de contas está aqui, foi feita e a coisa continua acontecendo. Celebramos ao Senhor porque em reunião, na ata, nós decidimos que estaríamos fazendo a recepção da pousada e celebramos ao Senhor porque a recepção está feita, está ali bonita. As pessoas que chegaram, hóspedes que chegaram aí esse final de semana, disseram: uau, que bacana, sensacional, está muito bonito. Ou seja, nós estamos vendo vocês serem fiéis e ver a diretoria e a administração dessa igreja sendo fiel, pondo em prática aquilo que tem acontecido. E por esta razão, a palavra que está no meu coração hoje é sobre exatamente isso, dízimos e ofertas. E essa mensagem é algo que eu quero compartilhar com você para que você compreenda. O tema dessa mensagem é: o que não te contaram acerca dos dízimos e ofertas? É uma mensagem instrutiva e pastoral, e eu queria que você entendesse, porque talvez para algumas pessoas ofertar e dizimar é só trazer o recurso. Eu queria que você entendesse que é muito mais do que isso. E no final eu quero liberar uma palavra de oração sobre a vida de todos vocês. E eu quero começar lendo em Gênesis, no capítulo 8, você que está com a Bíblia, no versículo de número 22. O texto estará projetado. Se você não tem Bíblia, eu queria que você acompanhasse a leitura no telão e você anotasse algumas coisas, porque essa é uma mensagem que foi elaborada com muita dedicação para ajudar você a entender por que nós somos dizimistas e ofertantes. Gênesis 8, 22 é a história que conta quando Noé desceu da Arca da Aliança, e agora ele desce da arca, ele faz um altar e ele oferece um sacrifício a Deus, e Deus fica feliz pelo sacrifício, ele aspira o cheiro do sacrifício e ele libera uma palavra. E esta palavra está no versículo 22 do capítulo 8 de Gênesis, que diz assim: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem está liberando essa palavra é o próprio Deus. E Deus estabelece aqui algumas leis que são leis imutáveis. Ele disse: enquanto a terra existir, haverá estações, haverá tempos, haverá leis que são inquebráveis, inverno e verão. Isso fala de ciclo de rotação da terra, de estações que permeiam a vida terrestre. Haverá frio e calor, dia e noite, mas ele usa a primeira expressão: sementeira e colheita. Haverá plantio e colheita.
Estas leis estabelecidas por Deus são leis que não falham, assim como todos os dias o sol nasce e se põe. Todos os anos, inverno e calor, verão e inverno, assim a lei da semeadura não falha. A lei da colheita, da plantação não falha. E o que é mais interessante é que a Bíblia diz que Deus que estabelece a lei é o mesmo a criar os recursos para que a lei viesse a ser exercida. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 11, o próprio Deus, quando está criando a terra, ele cria as plantações, e a expressão do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 11, é que Deus cria as próprias sementes para a sementeira. A expressão diz: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto. Ou seja, o Deus que estabelece uma lei da semeadura e da colheita é o mesmo que cria as sementes para dar ao que semeia, dar as sementes para as pessoas. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, no versículo de número 10, Paulo está escrevendo ao povo de Coríntios e a sua expressão no versículo de número 10 é essa, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Deus não só provê o alimento da sua casa, Deus não só provê os recursos necessários para você se manter, mas antes de tudo, Ele proverá as sementes para que você exerça a lei da semeadura. Sendo assim, fica claro compreender que Deus cria uma lei e Ele mesmo cria as condições para que esta lei fosse exercida. Alguns dias atrás, viajando a Minas Gerais, passamos pelo Piauí e chegamos numa cidade, no Gurgueia, onde visitamos um senhor e ele nos levou em sua fazenda. Era uma fazenda enorme, 2.500 pés de melancia, plantios de feijão, uma coisa linda de se ver. E andando pela plantação, conversando e orando com aquela família, nós olhamos e vimos que Deus deu a semente que ele plantou, deu a terra onde ele plantou, a água que ele usava para regar. Deus deu as coisas necessárias para que o processo da semeadura fosse feito. Até o adubo é feito de produtos orgânicos que fora criado pelo próprio Deus. Ou seja, Deus não criou algo que Ele mesmo não estivesse envolvido nisso. Ele criou a lei da semeadura e Ele facilitou com que estas coisas foram feitas. Noé entendeu isso. E depois de dito essas expressões de Gênesis 8, Noé agora começa a oferecer um altar ao Senhor. Veja, capítulo 9 de Gênesis, ele acabou de oferecer um altar, um sacrifício, Deus o abençoou, e Noé, que era então construtor, depois navegador, agora se tornou agricultor. Capítulo 9 diz que ele faz uma vinha, no versículo de número 20, e diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E quando ele planta esta vinha, ele não tem problema com a semente, porque ele agora lançou na terra. Deus a abençoou, a fez crescer, mas ele se perde com a colheita desta vinha. No versículo 21 diz que ele bebe do vinho, ele se embriaga e se coloca nu no meio da sua tenda. Ou seja, Noé não tinha problema com a semente, mas Noé se perdeu com os frutos dessa semente. Por esta razão, como pastor, é meu dever ensinar a você para que você não se perca com as sementes e com as colheitas, com os frutos que Deus dá a você. Por isso a mensagem de hoje é uma mensagem instrutiva para que você entenda sobre o porquê nós dizimamos e ofertamos. E a primeira pergunta vem sobre isso: o que é dizimar e ofertar? Em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 19, Deus está nos ensinando que o dizimar e o ofertar é um princípio. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 19, ele está dando as leis a Moisés, e chegando nas descrições das festas, no versículo 20 diz: as primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerá cabrito no leite da sua própria mãe. Veja a expressão inicial: as primícias dos frutos da terra. Os agricultores que receberam a semente, que plantaram, colheram o fruto, agora são instruídos a trazer ao Senhor, a trazer à casa do Senhor, porque isto é um princípio. Nos versículos anteriores, no versículo 17 do capítulo 23 de Êxodo, diz: 3 vezes ao ano, todo homem aparecerá diante de mim, e ele virá perante mim. No versículo de número 15, ainda diz no final: ninguém apareça de mãos vazias perante mim. É um princípio, ir à casa do Senhor,
levar os frutos da semente que nós um dia plantamos e ele fez colher. Em Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo de número 24, Deus continua instruindo e Moisés agora ensinando ao povo sobre este princípio de levar seus dízimos e suas ofertas. Veja que no capítulo 14 de Deuteronômio, no versículo 24, ainda diz que se alguém morasse longe, se alguém estivesse longe do templo e não tivesse como levar suas plantações, suas cabras, suas crias, então esta pessoa venderia e transformaria em recurso e destinaria. O versículo 24 diz assim: quando o caminho te for distante demais, que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor Deus escolheu para pôr o seu nome, então você vende e leva o dinheiro na sua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro será dado por tudo o que deseja a tua alma, e aí vem o fruto do seu trabalho. Deus, mais uma vez, estabelecendo de modo claro o princípio do levar a Ele o fruto da semente que Ele nos deu e agora a apresentada. E por que Deus pede tudo isso? Porque tais coisas para Deus são santas. Em Levítico, no capítulo 27, nos versículos 30 e 32, Deus está ordenando outra vez a seguinte expressão. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Deus chama os nossos dízimos e as nossas ofertas de algo mais do que dinheiro que é trazido ao gasofilácio. Ele chama isso de algo sagrado. Veja a expressão no versículo 30. Também de todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. E a expressão final, você pode dizer comigo? São santas ao Senhor. No versículo 34 ainda diz assim, 32, no tocante aos dízimas do gado e do rebanho e tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Eu sou pastor, agricultor, eu sou pescador, eu sou fazendeiro, eu sou o que for, tudo que passa debaixo de minha mão eu levo ao Senhor, porque além de ser um princípio, é um princípio santo. A outra razão, em Hebreus no capítulo 7, no versículo 8, revela que este ato é um ato que envolve espiritualidade. Veja comigo o que Hebreus, no capítulo 7, no versículo de número 8, é descrito pelo autor de Hebreus. Ele fala sobre os atos de dizimar e apresenta a seguinte revelação. Capítulo 7, versículo 8, dizendo: aliás, aqui na terra, são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ele está dizendo que quando nós fazemos isso, não é um ato natural, humano qualquer, é um ato que envolve espiritualidade. Pois quando depositamos os nossos dízimos, homens mortais recebem, administram, mas é testificado, é visualizado, é patenteado e presenciado aos olhos daquele que tudo vê, daquele que vive. Esta é a razão por que Jesus um dia parou frente ao gasofilácio e ficou vendo, porque para Jesus o assunto que envolve dízimo e oferta é um assunto espiritual. Mas aí nós vamos à seguinte pergunta: se isso é um princípio santo e espiritual, quem na Bíblia fez isso? Quais foram as pessoas que faziam isso? Eu quero ler o primeiro homem a oferecer as suas primícias ao Senhor. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos um culto que envolve dois irmãos, Abel e Caim. E o que se diz de Abel? Que Abel leva a sua oferta, Caim também leva. Deus não se agradou da oferta de Caim, mas da de Abel diz o seguinte, capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. E diz o texto, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus agradou da atitude de Abel, porque Abel trazia em si não o resto, não o que lhe sobrava, mas trazia a primícia, com o coração entendendo o que significava Abel oferece. Ele não foi o único. No capítulo de número 14, nós encontramos Abraão fazendo a mesma coisa. Capítulo 14 de Gênesis, no versículo 18, Abraão está vindo de uma guerra, de uma vitória que era improvável. Ele lutou contra 5 reinos, usando apenas 318 pastores camponeses, e uma vitória Deus deu a ele. E olha o que diz o versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e diz, bendito seja Abraão,
pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários na sua mão. E agora, uma frase. E de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Abraão, muito antes de qualquer coisa ser postulada por Moisés, ele está exercendo, como sentimento em seu coração, abençoado e vencedor, ele agora exerce isso. Mas não só Abel e Abraão. Os israelitas faziam isso com muita propriedade. Em Mateus, no capítulo 23, diz que os descendentes de Abraão faziam isso com tanta intensidade que eles chegavam a dar dízimo até de cominho e de endro. Capítulo 23, versículo de número 23 de Mateus, Jesus está falando sobre os escribas, que eram um grupo dos fariseus, e no versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês estão dando o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E olha agora o que vem. Vocês devem fazer estas coisas sem esquecer daquelas. Jesus não reprovou os judeus, os israelitas, porque eles davam dízimo de cominho, de hortelã, mas reprovou porque eles faziam isso e esqueciam das outras coisas. E aí Jesus disse: vocês devem serem fiéis nos seus dízimos, sem esquecer de serem fiéis em outras coisas, como na justiça, no caráter e no bom exemplo. Portanto, os israelitas faziam. Eles faziam isso e levavam muito a sério até os dias de hoje. Mas não só os israelitas, os sacerdotes que recebiam também o faziam. No livro de Levítico, no capítulo 18, no versículo 26, nós encontramos os próprios sacerdotes que recebiam os dízimos estando a dizimar. É claro, quem dele recebe, também abençoado é e precisa fazer. E agora, no capítulo 18 de Levítico, no versículo 26, eles são instruídos a trazerem o que Deus chama de dízimo dos dízimos. Capítulo 18, versículo 26 de Levítico diz assim: porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações acho que eu errei aqui o capítulo. Eu errei aqui o capítulo, a anotação. Mas os sacerdotes agora estão trazendo os seus dízimos dos dízimos e apresentando perante o Senhor. Esses mesmos estão agora sendo instruídos, direcionados a exercerem a sua fidelidade. Até porque, se eu recebo, como sacerdote que sou, eu também devo exercer, sendo o primeiro a receber. Quem se alimenta do altar também tem o compromisso com a fidelidade no altar. Os sacerdotes o faziam. Mas a pergunta a se fazer é: por que Deus pede tudo isso? Por que Deus esperava isso das pessoas? Por que Deus, de fato, queria que essas pessoas exercessem esse ato de fidelidade? Por que isso? Números, capítulo 18, versículo 26. Eu errei o livro. Números 18, 26, diz assim: também falarás aos levitas e lhe dirás: quando receberem os dízimos das partes dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor. E aí vem a descrição, o dízimo dos dízimos. Trabalhadores que trabalham na igreja, que recebem do fruto dos dízimos que aqui são trazidos, são convidados a exercerem isso. Mas por que fazer isso? Por que nós somos convidados a fazer? Por que Deus espera isso? Primeiro, porque isso revela um sentimento de gratidão. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo de número 9, Salomão está nos ensinando sobre sabedoria. E ele diz, no versículo 9, honra ao Senhor com os teus e com as primícias de toda a tua renda, de todo o teu salário. Ele usa uma expressão que aqui é apresentada como honra, para dizer que dizimar e ofertar é um ato que envolve gratidão. É um ato que envolve honra. É colocar Deus em primeiro lugar. É como um bolo cortado a fatia e o primeiro pedaço você dá para a pessoa que você mais considera. Em Malaquias, no capítulo 1, no versículo de número 6, o próprio Deus chama esse ato de um ato de honra. Vejamos o que diz o último profeta, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. A pergunta de Deus é: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor,
E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros? Ó sacerdotes, que desprezam o meu nome, vocês estão perguntando em que te desprezamos? Versículo 7. Vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam em que estamos profanando. Nisto, a mesa do Senhor está sendo desprezada. Versículo 8. Quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando vocês trazem um coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresente isso ao governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que nós o honramos com as nossas palavras, mas nós o honramos com os nossos recursos. Quando nós levamos para o Senhor a primícia das nossas rendas, nós estamos dizendo, reconhecemos que você é a razão de tudo isso existir. Reconhecemos que você é a razão de todas essas coisas. E tudo isso por uma razão óbvia. Deus quer quebrar em nós o senso da avareza. Porque a avareza é o contrário da gratidão. Se a gratidão dá a Deus a canção, a avareza rouba de Deus essa canção. E a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 5, que a avareza é muito mais do que apego ao dinheiro. A avareza é idolatria. Colossenses, capítulo 3, Paulo está escrevendo aos irmãos de Colossos, e no versículo de número 5, ele diz isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejos malignos e a avareza. E ele diz que a avareza o texto está no telão, talvez por esta razão, é que de uma forma muito clássica, Jesus está dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24, ele diz isso no Sermão do Monte, iniciando o seu ministério, nos versículos 24 a 26, e eu queria ler com você. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de devotar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A Bíblia nunca está dizendo que nós não podemos ter riqueza, mas nós não podemos ser servos delas, escravos delas. E como nós revelamos que somos escravos? Quando ela determina o que nós fazemos. Quando o dinheiro se torna senhor das nossas escolhas, nós estamos nos tornando escravos de Mamon, o Deus das riquezas. Nós precisamos ter um coração livre da avareza, e a avareza se revela na generosidade. Dar a Deus as nossas ofertas e dízimos é revelar que reconheço que dependo dEle e que todas as coisas que eu preciso, Ele tem. Depois de dizer que não se pode servir a Deus e as riquezas, ele prossegue no versículo 25 dizendo: pois eu digo, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo com que haveis de vestir, pois a vida não é maior do que o alimento, e nem um corpo maior do que as vestes. Olhem para as aves do céu, elas não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Vocês não valem mais do que essas aves? Pergunta Deus. Deus está dizendo, sou eu que cuido, sou eu que sustento, não é o seu dinheiro que define. Se dinheiro fosse definição de sucesso, então homens ricos não morreriam. Homens ricos não ficariam com falta de ar, porque eles teriam dinheiro para comprar o que dinheiro nenhum é capaz, e as pessoas mais procuraram no tempo da pandemia, o ar que Deus nos dá gratuitamente. Nós dependemos de Deus e não do dinheiro. O dinheiro é um meio pelo qual Deus usa para a nossa sobrevivência, mas ele não pode ser a coisa mais importante. E quando nós ofertamos e dizimando, nós estamos dizendo, eu não sou preso a isso. O Senhor é mais importante, por isso eu consigo levar. A pergunta a se fazer agora é, tudo bem, pastor, eu entendo que é um princípio santo e espiritual, que revela gratidão e dependência, mas diga para mim, quais são as consequências, quais são os resultados de ser um dizimista e um ofertante? Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo de número 11, eu tenho essa resposta para dar para você. No versículo 11, está dizendo que ser dizimista atrai a proteção de Deus. O versículo 11 diz, veja o versículo 10, trazei todos os, alguém está aqui? Alguém pode me ajudar?
Trazei todos os à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu, diz Deus, não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vós. E por causa de vós, por vossa causa, por vocês que trouxeram os dízimos, o que Deus promete fazer? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Ser um dizimista é atrair a proteção de Deus para as minhas rendas, é como blindar os meus recursos, é como criar uma cerca em volta dos meus recursos, pois Romanos no capítulo 11 está escrito que se as primícias forem santas, todo o restante santo é. Quando eu levo o meu dízimo e minha oferta ao Senhor, eu estou atraindo, ao ser um dizimista, a proteção de Deus. Mas preste atenção, a Bíblia usa duas descrições, dízimos e ofertas. E se o dízimo atrai proteção, a oferta atrai o quê? A oferta atrai a provisão. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, Paulo, que dá uma aula sobre isso, diz que ser um dizimista é proteger as suas finanças, mas ser um ofertante é ampliar as suas finanças. No versículo 6 diz, e isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifeará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, a medida da minha oferta define a medida da minha colheita. Então aqui surge uma pergunta. Pastor, o dízimo e a oferta são as mesmas coisas? E eu lhe responderia, não. Dizimar é a 10ª parte daquilo que me mantém, e quando eu estou dizimando, eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que dele pertence. Portanto, quando eu dizimo, eu estou atraindo a proteção de Deus para aquilo que é meu. Se 10 é dele, as 90 que fica comigo, eu estou atraindo a proteção. Mas ofertar não é dar a Deus o que é dele, é dar a Deus o que pertence a mim. As minhas ofertas, elas sim podem ser medidas. Dízimo será sempre dízimo. Não importa o valor, é a 10ª parte do que você ganha. Mas ofertar é a semente que você escolhe. E por isso eu escolho ofertar mais ou menos. E o texto é claro em dizer que aquele que muito semeia, muito colhe. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós encontramos uma descrição cabal da diferença entre ofertar e dizimar. 1 Crônicas, capítulo 29, Davi está fazendo uma oração pelo templo que está sendo construído. E no capítulo 29, no versículo de número 14, ele reconhece que dízimo é do Senhor. Ele diz assim, 29:14, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos. Ele está dizendo, eu só estou devolvendo o que pertence ao Senhor. Mas o mesmo Davi que reconhece o dízimo, reconhece a oferta no versículo de número 3, pois ele diz assim, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, estou dando para a casa do meu Deus, fora tudo o que preparei. Davi era dizimista e ofertante, e na oferta do que lhe era voluntário. E é aqui que Noé se perde. Noé tem a semente que Deus deu, ele planta a semente, e agora vive a colheita, e ele se perde não com a semente, ele se perde com o resultado da semente. Eu não tenho dúvida de que Deus tem provido e tem cuidado de nós, mas nós estamos nos perdendo com aquilo que Deus tem feito a nós, com as bênçãos que Ele tem dado a nós. E qual é o grande problema? É que nós estamos vivendo, trabalhando muito e desfrutando pouco. Ageu no capítulo 1 diz, vocês juntam como num saco furado. Comem e não se saciam, se vestem e não se aquecem, porque vocês esqueceram de honrar ao Senhor. Para que nós não vivamos isso, Deus nos instiga a entender que o princípio de ofertar e dizimar é mais do que um ato para o pagamento das contas, é mais do que um ato para os projetos da igreja, é um ato que atrai os céus, abençoando a minha vida. Deus nunca pediria uma coisa a mim que não tivesse uma intenção de me abençoar. Pastor, como então ser um dizimista? No mesmo texto de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 17, Davi está dizendo 3 coisas que devem acompanhar um dizimista e um ofertante. Versículo 17 diz assim, bem sei, meu Deus,
que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, estão fazendo ofertas voluntariamente. Sentimento número 1, na hora de ofertar e dizimar: sinceridade. Você é sincero quando você deposita a sua oferta? Você é sincero quando você deposita o seu dízimo? Só você tem a resposta disso. Pois sou eu que sei quanto eu ganho. Quando eu levo ao Senhor, quando eu não levo e digo assim, eu não levo porque não tenho, você está sendo sincero? Responda-se a si mesmo. Davi diz, da sinceridade tu te agradas. Mas ele diz outra expressão, voluntariedade. Ser sincero e espontâneo. Por esta razão é que Salomão diz, não por constrangimento, não porque a igreja tem contas para pagar, não porque nós temos projetos para fazer. Quando nós fazemos constrangidos a isso, deixou de ser dízimo e oferta. Deixou de ser um ato espiritual para ser apenas um exercício de liberalidade. A voluntariedade vem acompanhado da sinceridade e o terceiro sentimento é a alegria. Pois com alegria nós estamos fazendo isso. Por isso Paulo está dizendo que Deus ama quem faz isso com ofertar e dizimar com tristeza. É a mesma coisa que não ter ofertado e nem dizimado. Porque se oferta e dízimo envolve sinceridade, voluntariedade e alegria, então você está fazendo da forma certa e vai atrair as bênçãos de Deus. Sabe por que eu estou pregando isso hoje? Não cobrando, porque vocês estão sendo fiéis. Vocês são pessoas que têm exercido a fidelidade desta casa. Agora, dia 26, nós completaremos 6 anos da construção, do início da construção desta igreja. Irmãos, quantas coisas nós fizemos em 6 anos? E nós fizemos por causa da fidelidade, da generosidade. Ou seja, esta mensagem não é uma mensagem de cobrança. Esta mensagem tem uma intenção: ensinar você, porque eu quero que você viva tudo aquilo que a Bíblia diz como consequência. O meu desejo é que você faça da forma correta, porque se nós chegamos até aqui, nós podemos ir muito mais longe. E eu desejo que, assim como a casa de Deus está bonita, sua casa também esteja. Assim como os projetos da igreja dão certo, que os seus projetos deem certo. Pastor, eu sou dizimista e não está dando. Então, analise à luz dessa mensagem o que não te contaram na hora de ofertar. O que não entendeu na hora de dizimar. Eu quero que você entenda. Eu quero que você faça com compreensão para que você colha o que eu estou colhendo. Quando eu me converti ao Evangelho, aos 13 anos de idade, eu não era um fiel dizimista nos primeiros meses. Até que o meu pastor me ensinou o que eu estou ensinando a vocês agora. E eu passei a ser fiel no pouco que eu ganhava. Vendedor de banana, depois dono de um sacolão, representante de empresas de letreiros luminosos. De tudo que eu vendia, eu comecei a exercer a minha fidelidade. Casei com uma mulher que de tudo é fiel no seu dízimo. Ensinei ao meu filho sobre ser fiel no seu dízimo. A nossa casa tem levado isso muito a sério. Dízimo e oferta para nós nunca foi obrigação. Dízimo e oferta para nós é um assunto que nós fazemos com muita alegria no coração. Temos preocupação de estar errando. Às vezes eu jogo margens para cima com medo de falhar nos centavos, porque para mim é mais do que uma responsabilidade, é algo espiritual. E numa dessas minhas muitas ações de ser fiel aos dízimos e às ofertas, eu queria contar a você, nesta cidade que sou pastor pela 2ª vez. Eu cheguei aqui e não tinha um transporte para visitar os irmãos ou fazer alguma coisa. Geni tinha uma oficina de bicicleta e todas as vezes que eu ia para o Cedro fazer culto lá, Geni, me empreste sua bicicleta. Eu pedi tanto que acho que ele disse assim, pastor, tome. E ele me deu uma bicicleta. Mas os cultos lá era tarde e eu desejava muito um transporte. Deus me deu a alegria de comprar a minha primeira moto. Uma CG, ano 95, 125 cilindradas. Essa moto era do irmão Toim, lá do Benfica. Ele me vendeu por 3.000 essa moto. Eu a comprei, feliz da vida, paguei essa moto, me ajudou por demais, batizei ela de missionária, os mais antigos aqui sabem disso. Mas eu desejava um carro. Eu queria muito um carro. A família agora eram uns 3.
Quando íamos para Parnaíba de manhã, apertadinho os três para os guardas não pegar a gente. Um dos dias, o pobre do Cainã gritou, dizendo: "Pá! Que foi, meu filho?" Eu paginei o pé. Tá tudo dormente, não estou sentindo mais nada, tudo dormente. Eu, Cainã, Carminha e uma mala. Deus, me dá um carro. Me dá um carro. Então um dia, Deus desafiou meu coração. Você confia em mim, Adriano? Mostre que você confia. Eu tinha vendido minha moto para comprar um carro e já estava palavreado um Gol ano 96, um Gol quadrado daqueles antigos, no valor de R$ 6.000. Eu tinha vendido a moto por 3.500, por 3.000, e estava certo que daria os três e a pessoa me parcelaria o restante. Quando eu fui lá, eles, esqueci de te avisar, eu vendi o carro. Eu agora não tenho uma moto porque eu a vendi e não tenho um carro, mas eu estou com 3.000. E comecei a procurar uma moto, comecei a procurar um carro, e de 3.000 de entrada no carro era meio que nada. Depois de um mês procurando, Deus desafiou meu coração dizendo: você confia em mim? Pois semeie isso na minha casa. Aí, à época, a igreja estava colocando a cerâmica do primeiro prédio. E numa reunião de membros, os mais antigos devem lembrar disso. Eu coloquei o dinheiro na mesa e disse: eu estou transferindo o dinheiro do meu sonho para o reino de Deus, porque eu acredito que esse dinheiro é o dízimo do carro que Deus já vai me dar. Os irmãos ficaram assustados: pastor, você não pode ficar sem transporte? Os irmãos pegaram o recurso, compraram depois uma moto, e essa moto foi usada por muito tempo na igreja. E eu coloquei no meu coração: eu dou o dízimo antecipado do que Deus vai me dar. Terminou a reunião, uma pessoa chegou para mim e disse: pastorzão, eu te amo demais, mas você se precipitou. Porque ganhar uma calça, ganhar uma blusa é uma coisa, mas ganhar um carro, meu pastorzinho, aquilo só me desafiou. Eu dobrei o meu joelho e disse: eu ainda conheço sua voz. E eu sei que o Senhor não me deixará passar vergonha. A partir de hoje, Deus, eu entrarei num propósito de 30 dias de jejum e oração. O Senhor falou comigo e o Senhor vai dar meu carro. Durante 30 dias eu estava orando, clamando a Deus por uma resposta, por um carro. No último dia da campanha, eu estava pregando em uma cidade e terminando de pregar, vai falar com um, fala com outro, uma pessoa na porta olhava para mim, olhava e eu não conhecia a pessoa, já estava ficando, era constrangido, e quando eu cheguei na porta, ele me pegou, me puxou no canto: você é Adriano Menezes? Eu disse: sou eu mesmo. Há 3 meses eu estou te procurando. O senhor pode vir comigo à minha casa? Se eu não conhecia, eu chamei o pastor, disse: pastor fulano aqui. Não, é da nossa igreja, você pode ir. Me levou na casa, eu pegaria o ônibus à meia-noite, disse: vamos aqui em casa. Quando chegou em casa, ele desembrulhou uma moto Intruder 250 cilindradas e disse: há 3 meses Deus mandou eu te dar essa moto, porque eu estava inquieto e eu estava te procurando. 3 meses Deus já tinha tocado no coração dele. Irmão, quando ele disse isso, eu caí ao chão chorando e ele disse: o que houve? Eu contei a ele a história. Eu voltei para a Barroquinha na moto, uma Intruder 250 cilindrada. Ele me deu uma jaqueta, um capacete da Taurus, buzina. Irmão, eu cheguei em Barroquinha me achando. Eu tinha uma 95, irmão, agora eu estou na Intruder 250. Parei na casa da irmã, a irmã disse: quem é? Eu disse para ele que eu ia vender porque meu sonho era um carro. Ele disse: não, estou te dando, o que você vai fazer, a escolha é sua. Vendi a moto, comprei um Fiat 95, o Fiat foi R$ 10.000. Depois eu vendi, fui para Teresina, vendi o carro, quem comprou o Fiat foi o irmão Reginaldo. E no dia que eu fui comprar o carro lá em Teresina, no ano de 2002, surgiu uma lei federal e a lei dizia redução de IPI. Foi a hora que eu comprei meu carro, novo, um Classic ano 2012. E quando se bateram todas as contas, quanto foi o valor do carro? R$ 30.000. Você sabe o que Deus estava dizendo? Que você semeou a mim lá atrás era o dízimo do carro que eu estou dando para você agora. Você sabe por que eu estou te contando isso? Porque eu acredito no que a Bíblia diz. Eu vivo o que a Bíblia diz. E eu não quero que você perca isso. Então, mais do que seu dinheiro, mais do que a sua oferta, eu quero que você entenda esse princípio e viva uma vida próspera. Hoje, em meu coração, eu quero liberar uma palavra de oração, porque eu desejo que você viva bem. Eu desejo que você vença as suas lutas e viva a
provisão de Deus. E lembre, dízimo protege, oferta prospera. Fique de pé, por favor. Eu quero que você abra suas mãos, porque como sacerdote eu quero orar sobre você hoje. Aleluia. Eu não sei se você entendeu essa palavra, agora é com você e Deus. O meu papel foi ensiná-lo. E eu quero agora abençoar você. Querido Jesus, há 30 anos eu te sirvo. São 25 anos de sacerdócio e o Senhor nunca me envergonhou. O Senhor me fez entender que esta palavra hoje talvez seja a resposta que vai destravar o caminho de muitas pessoas. Por isso, investido da tua autoridade, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dessas pessoas hoje. Senhor, tu não nos chamou para viver uma vida ambulante, uma vida de cauda, de humilhação. Senhor, tu nos chamou para viver aquilo que a tua palavra diz, comer o melhor da terra, desfrutar do melhor favor. Mas isso exige princípios, e essa noite eu ensinei a eles a tua palavra. Eu ensinei a eles o que o teu livro sagrado diz. E eu oro que o Senhor abra a sua mente, abra a mentalidade desse povo, e que uma vez isso acontecendo, abra os céus sobre o lar dos meus irmãos, abra os céus sobre o lar destas pessoas, prospere a vida desses homens e dessas mulheres. Senhor, eu desejo que o meu irmão que não tem um transporte, que tem vindo para a igreja a pé, possa adquirir um transporte para a alegria da sua família. Eu desejo que aquele que mora de aluguel tenha a sua casa própria. Eu desejo que o que está desempregado encontre um bom emprego. Eu desejo, Senhor, que esse dinheiro que tem sido gastado com remédios e oficinas não mais fique lá, mas que fique dentro de casa para o deleite desta família. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, aonde houver um coração fértil, onde houver uma terra pronta para essa colheita, eu oro agora, para que o Espírito do Senhor gere neles a semente para semear, o pão para comer, e que nós não comamos a semente, mas plantemos e vivamos a abundante colheita. Senhor, ainda este ano eu oro, destrave questões que estão amarradas, destrave questões que estão na justiça. Senhor, prospere o comércio desse povo, as finanças dessas pessoas. Levante-os, Senhor, como homens prósperos, como mulheres prósperas, que naquilo que põem a mão, abençoados são. Eu oro, Espírito de Deus, no Espírito que testifica em meu coração, para que o Senhor faça do pequeno comerciante um grande empresário, para que o Senhor coloque sobre estas pessoas o espírito de conquista, e que as colheitas sejam abundantes, porque as semeaduras abundantes serão. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor surpreenda, para que o Senhor faça acontecer nesse curso que o teu filho está disputando, nesse concurso, ó Deus. Eu oro para que o nome de Jesus glorificado seja. Deus, para o mundo isso é só dinheiro, para o mundo isso é só um ato das igrejas, mas a tua palavra nos ensina que isso é espiritual. Por isso dizemos ao inferno: você não terá mais autoridade sobre as finanças dessa família. Nós estamos fechando a porta para o devorador, nós estamos fechando a porta para o devorador e abrindo as portas para o Rei da Glória, para o justo e fiel dono do ouro e da prata. Senhor, que esta casa viva colheitas, que este casamento viva colheitas, que esta família viva colheitas. Eu abençoo este povo, eu abençoo estas famílias, eu abençoo este homem e esta mulher, e na autoridade do nome de Jesus declaramos que a tua palavra vai se cumprir. Aonde houver semeadura, vai haver colheita. Aonde houver plantio, a colheita será grandiosa.
abençoamos esse povo com a bênção da provisão, da prosperidade, na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus. Quem recebe esta palavra de oração? Quem recebe esta palavra de oração, comece a dizer alguma coisa aí no seu lugar. Comece a dizer alguma coisa, diga: eu estou abrindo a porta para o Senhor, eu estou fechando a porta para o devorador, minhas finanças protegidas por Deus serão. Quem pode liberar palavras agora? Eu vou viver o que a Bíblia diz. Quem pode começar a liberar isso agora? Eu vou viver as colheitas, a proteção, a fartura que Deus vai mandar. Você pode começar a liberar palavras, porque Deus vai cumprir a palavra dele, se você viver o que a palavra de Deus ensina.